Olha, para conquistar um castelo existem basicamente dois jeitos. O primeiro a gente já conhece bem dos filmes, né? É aquele barulhento, violento, com exércitos, portões sendo arrombados. Mas tem um segundo jeito, um jeito silencioso, totalmente psicológico. Uma conquista que acontece por dentro. E é justamente sobre essa segunda forma de guerra, uma verdadeira guerra de ideias, que a gente vai conversar. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro a gente vai entender direitinho essas duas formas de conquista. Depois, vamos voltar no tempo para uma cela de prisão e descobrir a pergunta que deu origem a tudo isso. A partir daí, a gente decodifica essa tal de guerra invisível da hegemonia, vê como ela teria sido aplicada num cenário bem real e, por fim, tenta entender o que seria viver numa prisão sem muros. Vamos começar então por aí. A base de tudo é essa comparação, a invasão de uma fortaleza. Como é que se toma o poder? É na força bruta ou é na influência sutil? De um lado, a gente tem o método de Lenin, que ficou bem claro lá na Revolução Russa. É a força do exército, da violência, de tomar o poder na marra e rápido. É literalmente derrubar o portão. Agora, do outro lado, tem o método de Gramsci. E aqui a coisa muda de figura. A arma não é o fuzil, são as ideias. O processo, é lento, bem lento. Mas dizem, incrivelmente eficiente. A ideia não é derrubar o portão, é convencer quem está lá dentro a abri-lo. E mais, fazendo a pessoa acreditar que está fazendo a coisa certa. E o mais curioso é quem foi o arquiteto por trás dessa estratégia tão sutil. Não foi um general, um grande guerreiro, mas sim um intelectual italiano, Antonio Gramsci. Pensa num homem de aparência frágil que nunca pisou num campo de batalha, nunca disparou um tiro. Pois é, as ideias dele sobre poder e cultura acabaram se mostrando para muitos mais poderosas do que exércitos inteiros. Para entender a origem disso tudo, a gente precisa viajar no tempo. Vamos para a Itália. Lá pelos anos 20, o regime fascista de Mussolini está no poder e Antônio Gramsci, por ser intelectual comunista, acaba preso. É ali, no silêncio da cela, que ele começa a pensar, a matutar sobre um problema, uma falha que ele via nas tentativas de revolução da época. E dessa reflexão toda nasce a pergunta-chave, aquela que, de certa forma, mudou o jogo da estratégia política. Ele se perguntava, poxa, por que os trabalhadores comuns não se revoltam? Por que o povo defende a tradição, a religião, a família, em vez de abraçar a nossa revolução? Basicamente, por que as pessoas defendem a ordem que, em teoria, deveriam querer derrubar? E aí veio a grande sacada dele. A resposta que ele encontrou foi a seguinte: o verdadeiro poder não está na ponta da arma do soldado. O verdadeiro poder está na cultura. As pessoas não obedecem só por medo da polícia ou do exército. Elas obedecem porque, no fundo, elas acreditam que aquele sistema de valores em que elas vivem é o certo, é o moral, é o natural. Bom, essa percepção toda deu origem a um conceito central, a hegemonia cultural. E junto com ela, uma estratégia de longuíssimo prazo, super paciente, quase invisível, que ele chamou de guerra de posição. Para a gente entender melhor, é só pensar na estratégia dos cupins devorando uma estrutura de madeira por dentro. Certo. Mas o que sustentava esses valores tradicionais? Gramsci identificou que seriam três pilares principais que impediam a entrada das ideias revolucionárias: a igreja, a escola e a própria estrutura da família. Ele via esses três pontos como uma espécie de blindagem, sabe? Uma proteção na mente das pessoas. E o que é essa tal de hegemonia cultural, então? Bom, a beleza do conceito está na simplicidade dele. É basicamente quando um grupo manda na cabeça das pessoas, mas sem que elas percebam que estão sendo mandadas. É o controle do pensamento coletivo, feito de um jeito tão sutil que ninguém nem percebe que é controle. É quando um jeito de pensar se torna um normal, o padrão. Ok, e como se chega lá? A estratégia é a tal da guerra de posição. O plano não é para amanhã, nem para o ano que vem. É um trabalho de formiguinha, uma ocupação gradual das instituições que formam a cultura. Escolas, jornais, teatro, as artes em geral. O objetivo ao longo de, 30, 40 anos é ir mudando o que a gente chama de senso comum. É fazer com que os valores antigos comecem a aparecer atrasados, sabe? E as novas ideias, essas são as modernas, as inteligentes. E assim, a sociedade inteira vai mudando, por dentro, sem que um único tiro seja disparado. Gramsci morreu na prisão. Mas as ideias dele, que ele escreveu nos famosos Cadernos do Cárcere, se espalharam pelo mundo e foram lidas e interpretadas de muitos jeitos. E existe uma linha de análise que argumenta uma coisa bem forte: que nenhum lugar no mundo teria servido como um laboratório tão perfeito para essa teoria quanto o Brasil. Essa análise que a gente está explorando sugere que durante o regime militar aqui no Brasil, de 64 a 85, foi cometido um erro de estratégia.
Por quê? Porque o foco do regime era total na ameaça física, sabe? Na porta da frente. A prioridade era combater a luta armada, os guerrilheiros. A ideia era que o perigo real vinha de quem tinha uma arma na mão. E aí, seguindo esse raciocínio, o que teria acontecido? Enquanto toda a atenção estava lá vigiando a porta da frente, a porta dos fundos ficou aberta. E foi por ali que a ocupação teria acontecido de forma gradual. As universidades, o teatro, a música popular, a imprensa, esses lugares teriam se tornado verdadeiro campo de batalha, onde uma outra guerra, uma guerra de ideias, era travada bem longe dos olhos do poder. Tem uma frase que resume perfeitamente o centro dessa estratégia. Governos passam, mas a cultura fica. Pensa bem nisso. O poder político, um presidente, um regime, tudo isso pode ser temporário. Mas uma mudança na cultura, isso é visto como algo muito mais profundo, muito mais duradouro, que vai moldar não só a geração atual, mas as próximas também. Tá, mas e na prática, como a gente veria isso? Essa análise aponta muito para a forma como os personagens são retratados na cultura popular. Um exemplo clássico que é sempre citado são as novelas. Com o passar das décadas, a figura do pai de família tradicional, por exemplo, passou a ser retratada muitas vezes como um sujeito meio bobo ou autoritário, ultrapassado. Já o jovem rebelde que contesta tudo, esse virou o herói, o incompreendido. Seria, segundo essa interpretação, uma inversão de valores feita aos pouquinhos, de forma sutil, mas constante. Ok, a gente chega então no que seriam as consequências de toda essa longa guerra cultural. O resultado final, de acordo com essa linha de pensamento, seria um fenômeno social bem particular. E esse resultado tem um nome: a prisão sem muros. Imagina uma prisão que não tem grades, não tem guardas armados, é uma prisão mental. O medo principal ali não é da violência física, mas de ser rotulado, de ser cancelado, de ser isolado socialmente. E esse medo leva as pessoas a se autocensurarem. No fim das contas, os próprios prisioneiros acabam vigiando uns aos outros, garantindo que ninguém saia da linha. E como essa prisão funciona no dia a dia? Através de uma atmosfera cultural que vai associando certas ideias a coisas boas e outras a coisas ruins. Por exemplo, ideias progressistas passam a ser sinônimo de ser culto, sensível, inteligente. Já as ideias conservadoras são associadas a ser burro, insensível, atrasado. Isso, claro, acaba inibindo um debate mais aberto, porque ninguém quer ser rotulado negativamente. Só que toda essa estratégia teria um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles. O grande poder da hegemonia está justamente no fato de ela ser invisível. Ela só funciona de verdade enquanto as pessoas acham que aquele senso comum é algo natural, que sempre foi assim, que surgiu do nada. A partir do momento em que a estratégia é exposta, quando as pessoas começam a perceber, opa, peraí, esse jeito de pensar foi construído, aí a mágica começa a se quebrar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O muro de tijolos a gente sabe como derrubar, mas como se derruba um muro que foi construído dentro da nossa própria mente?